Bem-vindos a mais um vídeo contendo a previsão do tempo para os próximos 15 dias em todo o país. Nesse vídeo falaremos sobre a previsão de chuva e também de temperaturas na última quinzena do mês de novembro. De forma geral, os próximos 15 dias serão marcados por chuvas excessivas na região sul do país, chuvas fortes entre o sudeste, partes do centro-oeste e o oeste da região norte, chuvas mais fracas ou moderadas atingindo áreas do Nordeste Central, principalmente no Mato Piba, também áreas do sul da região norte, com previsão de chuva moderada com pontuais fortes. Observando de forma inicial a previsão do acumulado de chuva para os próximos 7 dias, portanto, até o dia 22 de novembro, nesse primeiro período, nós temos chuvas excessivas já ocorrendo sobre o Rio Grande do Sul. A frente fria, que já traz chuva forte para o estado, deve continuar intensificando os acumulados no centro-norte do estado e também no sul do estado de Santa Catarina. No Paraná, as chuvas são mais fracas ou moderadas, mas não há possibilidade de muitos transtornos. Sobre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sul do Espírito Santo, já temos o aumento gradativo da chuva até o dia 22 de novembro, com bons acumulados sobre o estado de São Paulo, o sul de Minas e o sul do Rio de Janeiro. Essa chuva mais forte que deve ocorrer nesta semana deve amenizar o intenso calor provocado pela onda de calor sobre os 3 estados do Sudeste, São Paulo, Minas e Rio. O Espírito Santo, devido a pouca chuva, irá continuar ainda com temperaturas bastante elevadas. Na região centro-oeste, os próximos 7 dias serão marcados por chuvas mais fortes sobre o estado de Goiás, Distrito Federal, sul e leste de Mato Grosso e também o nordeste de Mato Grosso do Sul. No Tocantins, temos chuvas mais fortes no centro-sul do estado, enquanto no norte, chuvas bem isoladas. No nordeste, nós temos já a chegada da chuva. A chuva deve voltar ao longo dos próximos dias para a região do Mato Piba, mais fortes sobre o oeste da Bahia e o sudoeste do estado. Até o dia 22 de novembro podemos ter bons acumulados na divisa com Goiás e com Tocantins. Já no sul do Maranhão, sul do Piauí, as chuvas devem ser bem isoladas, apesar de já podermos ter pontuais de chuva forte no sul desses estados, mas de forma geral são chuvas isoladas com pontuais moderados que devem ocorrer principalmente na divisa entre o Maranhão, o Piauí, Tocantins e a Bahia. Nas demais áreas do Nordeste, onde temos essa mancha verde no mapa, são chuvas bem fracas ou mesmo sem chuva em muitas áreas. Então, desde o norte do Maranhão, centro-norte do Piauí, praticamente todo o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o Nordeste baiano, incluindo a região de Salvador, a tendência de um tempo mais seco, não sendo descartada alguma chuva bem fraca e isolada ao longo do sertão no Nordeste, mas de forma geral são chuvas bem irregulares e a maioria das cidades onde estão aqui localizadas nas manchas em verde do mapa, nós praticamente não teremos chuvas. No norte do país, os próximos 7 dias serão marcados por o aumento gradual da umidade no sul do Pará, sul do Amazonas, áreas do Acre, Rondônia e até mesmo o estado de Roraima. No extremo norte do Amapá, região do Oiapoque, nós já temos algumas chuvas fortes, em partes devido à aproximação das recifes. Quando observamos o acumulado total para a chuva em 15 dias, até, portanto, o dia 1º de dezembro, nós temos chuvas muito volumosas ocorrendo aqui na região sul, também na região sudeste. Chuvas fortes também devem atingir praticamente toda a região centro-oeste, boa parte da região norte, pegando áreas de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e o sul do Pará e o estado do Tocantins também devem receber chuvas fortes. A maior preocupação nesta última quinzena de novembro são as enchentes que devem continuar ocorrendo no norte do Rio Grande do Sul e também sobre o estado de Santa Catarina, sul do Paraná, até mesmo na província de Misiones, aqui na Argentina, no sul do Paraguai. Essas enchentes devem trazer bastante transtornos, tanto nas cidades como também no campo.
muitas lavouras podem ser alagadas devido ao excesso de umidade, e nas cidades podemos ter o aumento gradual do nível dos rios, que já estão altos sobre essa região central do sul do país, que assim deve alagar muitas cidades ou mesmo trazer alguns transtornos como deslizamentos, desmoronamentos ou mesmo quedas de árvores, quedas de barrancos em alguns locais. Então, toda a atenção é necessária, está voltado aqui para áreas do sul do país devido às chuvas excessivas que devem continuar ocorrendo. Inclusive, na região de Curitiba também devem ter chuvas excessivas, assim como no litoral leste de São Paulo, o sul do Rio de Janeiro, o sul de Minas, podemos ter alguns temporais que tragam alagamentos, alguns transtornos, de forma geral, com menor intensidade em relação à região sul. Mas nessas manchas em vinho e também meio amarelada do mapa, nós devemos ter bastante atenção aqui sobre o litoral norte de São Paulo, o sul do Rio de Janeiro na região serrana, também o sul de Minas Gerais, também na região serrana, podem ter acumulados muito altos. Nas demais áreas do estado de São Paulo, o centro-sul de Minas, do Rio, o centro-sul do Espírito Santo, os acumulados devem ser até fortes, mas de forma geral não há previsão para muitos transtornos. São chuvas boas que devem ajudar na agricultura e também devem amenizar o intenso calor aqui no norte de São Paulo, centro-sul de Minas e também no Rio de Janeiro. Apenas na faixa litorânea que nós devemos ter um pouco mais de atenção nessas áreas mais em vinho e amarelo do mapa. De forma geral, o norte de Minas, principalmente no nordeste mineiro, nós temos ainda previsão de chuvas bem isoladas, chuvas que devem ser fracas na maioria das cidades, assim como no norte do Espírito Santo, todo o sul da Bahia, essa parte central da Bahia, meio oeste baiano, também devem ter algumas chuvas fracas ou moderadas, de forma geral ainda irregulares. Apenas o sudoeste e o oeste da Bahia deve receber fortes acumulados de chuva nos próximos 15 dias. Fortes acumulados de chuva também sobre o centro-sul de Goiás, áreas do DF, também região de Brasília, muita chuva deve ser esperada nos próximos dias, assim como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, bastante chuva que deve se distribuir de forma mais uniforme nas áreas do centro-oeste. E já na região norte do país, chuvas fortes em Rondônia, boa parte do Amazonas também deve ter o aumento gradual da chuva, facilitando assim a diminuição das queimadas. Apenas no extremo leste do Amazonas, que ainda temos chuvas irregulares, mas a tendência é que uma chuva mais forte também ao longo do início de dezembro, ela volte aqui para a Amazônia, apesar de abaixo do normal, mas podemos ter chuvas fortes no início de dezembro sobre o leste do Amazonas, que deve amenizar as queimadas e também ajudar no nível dos rios que estão muito baixos na região. Rondônia também deve ter chuva forte, principalmente no sul. O Pará, a chuva continua bem irregular, principalmente no centro e no norte do Pará, chuvas irregulares, mais fortes no sul do estado e bem regulares no norte, algumas cidades paraenses localizadas na faixa central e no norte praticamente não irão receber chuva nos próximos 15 dias. Já o nordeste, a chuva ela vai avançando aos poucos a partir do oeste da região. Temos chuvas moderadas a fortes aqui no oeste do Maranhão, no sul também, no norte do Tocantins, sobre o oeste da Bahia, oeste do Piauí. Uma chuva mais fraca, com pontuais moderados, também já avança em direção ao centro maranhense. Quase todo o estado do Piauí tem previsão de chuva fraca ou moderada nos próximos 15 dias. Apenas no extremo norte, na região de Parnaíba, região litorânea do Piauí, do Maranhão, do Ceará, irá continuar com um tempo mais seco, mais firme, sem chuva. Mas nas demais áreas do interior do estado, temos condições para alguma chuva. Fraca, isolada, mas aonde cair deve beneficiar o início do cultivo no estado. Sobre o nordeste da Bahia, tempo bem seco, e também áreas do sul de Pernambuco, interior de Sergipe, de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, o norte do Ceará também com tempo bem seco. Já temos alguma chuva isolada avançando em direção ao sertão de Pernambuco, oeste da Paraíba e o sul
do estado do Ceará. Mas, de forma geral, o sertão ainda tem um tempo bem seco e no litoral nordestino, entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, temos ainda alguns temporais que devem ocorrer nas capitais litorâneas do Nordeste. De forma geral, os próximos 15 dias, apenas o extremo norte do Brasil com chuva irregular e fraca, sendo que o Brasil Central, o Sul, o Sudeste, parte do Norte e o Mato Piba já tem condições bem boas assim para chuvas mais fortes nos próximos dias. Com relação às anomalias de chuva para esta última quinzena de novembro, nós temos chuvas bem acima da média sobre toda a região sul, também sobre o estado de São Paulo, o extremo sul de Minas, na região serrana, como vimos, chuvas fortes, sul do Rio de Janeiro também, alguma chuva acima da média, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, oeste de Mato Grosso, Rondônia, Acre, a porção mais oeste do Amazonas e Roraima, e até o norte do Amapá, está marcando algumas precipitações acima do normal. Já precipitações abaixo do normal nós temos entre o centro e o leste do Amazonas, boa parte do Pará, norte de Rondônia, centro-norte e nordeste de Mato Grosso, centro-norte de Goiás, DF, Tocantins, sul do Maranhão, Piauí, oeste e sul da Bahia, e boa parte do centro e norte de Minas, do Rio e todo o Espírito Santo também temos chuvas abaixo do normal neste período de 15 dias. Com relação às temperaturas, as temperaturas devem continuar muito elevadas no Brasil Central. A onda de calor irá permanecer ao longo dos próximos dias, apesar de perder força sobre o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, o sul de Minas. Também perde um pouco de força em Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso. Nas regiões que teremos chuvas bem fortes, as temperaturas devem ser mais amenas, como é o caso do sul do país, também áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nessas áreas em azul, não é que nós temos massa de ar polar forte avançando, mas devido à frente fria e com a chuva mais intensa, automaticamente a nebulosidade irá favorecer com que as temperaturas não subam tanto como nos últimos dias, em que em alguns pontos superaram os 40 graus Celsius aqui no Sudeste. No entanto, o centro-norte de Minas, norte do Espírito Santo, oeste da Bahia, norte de Goiás, o DF, norte do Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, sul do Maranhão e Piauí, essa onda de calor ainda irá continuar muito forte, continuando com temperaturas bastante elevadas nessas áreas em marrom do mapa. Mas nessas áreas em vermelho mais escuro também teremos temperaturas bem acima da média. Isso inclui toda a região nordeste, boa parte do norte e ainda boa parte do sudeste e centro-oeste. Apenas as áreas de chuvas mais intensas serão beneficiadas com a diminuição do calor nos próximos dias. Mas a onda de calor continua se movendo gradualmente para o centro e para o norte do Brasil, mas fazendo com que haja temperaturas bem elevadas nessas áreas. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e também deixe o seu like. Isso é muito importante para nós que fazemos o canal Tempo e Clima no Brasil. E até o próximo vídeo.